balde de água fria, né, na população, nos natalenses, porque depois de tanta burocracia, de tanta queda de braço, de tanto jogo de empurra, de tantos questionamentos sobre a demora na licença da engorda de Ponta Negra, se era um trabalho político ou não. De repente, quando a obra começa, se descobre que a jazida, que o banco de areia escolhido não é o banco ideal, não tem a areia indicada para fazer a engorda, é realmente um balde de água fria na expectativa de todas as pessoas. E agora, quanto tempo vai levar para se descobrir um novo banco, né, que seja compatível realmente com essa obra da engorda, com o material adequado para fazer essa obra da engorda? E aí eu começo realmente já a me questionar, por que que não fizeram, né, pelo menos uma coleta prévia e inclusive pensando já na possibilidade deste banco não ser suficiente, por que que também não analisaram outros bancos de areia próximos, né? Para que se tivesse uma alternativa. Um plano B, plano né? B. Pois é, então, de fato, é uma notícia muito ruim para quem estava, inclusive, torcendo pela obra da engorda de Ponta Negra. Na verdade, Karina, não é um balde de água fria, isso é um verdadeiro escândalo. É escandaloso o que aconteceu. A gente não pode estar achando, olhando para essa situação como algo normal, que pode ter sido um erro e tal. Eu aguardo um pedido de desculpas do prefeito de Natal, Álvaro Dias, ao diretor do IDEMA e a todo o seu corpo técnico, que foi tão atacado pelo prefeito quando estava cobrando exatamente todas as informações para poder emitir a licença, né? Mas vamos voltar a essa situação específica desses estudos. São 2 estudos ditos pelo secretário. A gente falava aqui, você dizia, você é especialista? Não, eu sou especialista em ver quando políticos estão mentindo, né? E aí a gente tá vendo tudo isso. Eu via no teatro que foi montado em relação à draga, quando veio aqui, fez toda aquela encenação. E agora a gente vê que, no jargão policial diz, a casa caiu. A casa caiu da engorda. E aí a gente falava na semana passada, deixando naturalmente, justamente pelo fato de falar como leigo e não como especialista de uma área em que os especialistas é que deveriam falar, e por isso que eu cobrava que o prefeito, desculpe, não poderia atacar o IDEMA, que o IDEMA estava sendo técnico, né? Político com político, técnico com técnico. Bom, mas o que é que acontece? Semana passada, o secretário Tiago, né, que jogou todo o nome dele em toda essa situação, foi extremamente corajoso, foi para a linha de frente, tem todo um currículo, tem toda uma história, né? Mas entrou numa discussão política, ele foi contaminado pelo processo político, levado pelo prefeito, e foi, né? E aí na semana passada a gente falava que ele tinha dito que era possível que, como o sedimento marinho, ele não é algo estático, o solo do fundo do mar não é estático, ele está sujeito a migrações, a modificações, isso é um fato, né? Só que tem um detalhe nisso tudo. Eu concordo, inclusive, com isso, mas há um detalhe nisso tudo. Porque a pergunta que se faz é exatamente que por que não fizeram isso antes? E aí foi feito um estudo há cerca de 10 anos, na verdade 2015, completaremos 10 anos no próximo ano, mas essa informação que ele traz hoje é que foi feito outro estudo em 2022 e confirmou o que o estudo anterior fazia. Então, essa tese da migração produzida por correntes marinhas ou outros componentes no fundo do mar já não se aplica. Se você fez em 2015 e 22, 7 anos depois, você fez outro estudo e estava dando a mesma coisa, significa dizer que o solo estava inalterado em toda a sua composição. E aí, quando foi toda aquela discussão da cobrança da licença, o que é que se dizia? Se dizia que o IDEMA estava cobrando coisa demais e que tínhamos, no caso a prefeitura, estudos recentes que mostravam toda a normalidade,
toda a situação de legalidade, tudo, bastava que o IDEMA concedesse a licença para que a obra tivesse início e daí por diante. E agora a gente está vendo que, e aí, quando se fala na FUNPEC, também não vi ninguém atacar a FUNPEC. Sabe por quê? Porque a FUNPEC foi contratada pela própria prefeitura para analisar. E agora são técnicos respeitados, sim, né? E é preciso que se respeite o estudo técnico. A FUNPEC está dizendo agora que o estudo mostra que a areia não tem na quantidade suficiente, nem é a qualidade da areia e tem muito cascalho. E aí eu vou só terminar para Karina continuar, só terminar com a última frase, acho que a repórter Érica Silva estava falando, de uma das possibilidades que seria buscar a areia do fundo do mar e retirar aqui fora, né, o que vai servir de areia, o que vai de cascalho. É como se você fosse... Isso aí dá para fazer em qualquer lugar. Vai peneirar areia. É como se você fosse enxugar gelo numa obra de mais de 70 milhões de reais. Está se brincando. Túlio, o secretário acabou de falar que a empresa será responsabilizada administrativa e legalmente para que explique o que aconteceu, porque realmente ela informou o resultado de um estudo, né? E no lugar do que o estudo apontava, a draga encontrou outro material. Também o secretário informou que não é necessário fazer um novo licenciamento se a nova jazida for próxima. E só vai precisar fazer um novo licenciamento se a nova jazida for distante. Informação já confirmada pela CEMURB e também pelo próprio IDEMA. Pois é, eu acho que é o mínimo que o secretário pode fazer, além também de enfileirar um pedido de desculpas aí a quem ele atacou com tanta veemência, né? Inclusive seus colegas técnicos, que ele foi muito infeliz nisso aí, mas o fato é que ele está certo nesse aspecto. Né? Se a prefeitura contratou uma empresa, né, para fazer um estudo, esse estudo apontou uma situação e aparece outra, das duas uma, ou a prefeitura estava mentindo ou a empresa que mentiu, né? Que a mentira está no fundo do mar e submergiu e emergiu agora. A mentira estava dormindo no fundo do mar e agora a gente está tendo acesso, ela veio à tona, literalmente veio à tona a mentira sobre a engorda. Esperamos que essa mentira tenha sido só sobre a jazida e não sobre os outros impactos, porque essa questão é muito forte. Isso de dizer que a jazida não vai precisar de um novo estudo, Karina, a gente fica assim, será que não vai precisar de um novo laudo, de uma nova emissão de uma nova licença específica? Porque se você tem toda aquela situação que houve e agora dizer, do nada, achamos outra ali. É assim? Achamos outra ali. Olha, essa daqui dá certo. Vamos aguardar, né? Exatamente, eu acho que a gente precisa aguardar. Eu dizia aquele tempo todo lá atrás, né? Lá atrás, que os discursos estavam muito políticos. Era preciso que a gente tivesse respeito com os órgãos ambientais, com os estudos que estavam sendo apontados, mas não. O discurso era político, era que o governo estava usando politicamente, né? O prefeito Álvaro Dias falou em forças ocultas, em forças do mal, né? Nominou diretamente o governo e o IDEMA, e agora eu acho que teria que ter esse gesto de grandeza de pedir desculpas e dizer que erraram, né? O prefeito, já que eles botaram a cara, tanto o prefeito Álvaro Dias quanto o secretário Tiago Mesquita.